Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar sobre um assunto, né, que faz muito tempo, que é um assunto que está sempre na pauta de jornalística do Brasil, na pauta política, que é a reforma da Previdência. Eu estava lendo um dado, Rui, essa semana, que 40% dos funcionários do Executivo Federal estão se aposentando. Então o governo está com aquela questão assim, ó, o salário inicial de muitas carreiras é de 18 a 19 mil reais. Ora, o governo, quando se aposenta um funcionário, um do Executivo, ele tem que repor essa perda, né? Para repor essa perda, ele está agora estudando uma forma de reduzir o salário inicial. E aí se faz uma comparação com o salário inicial do poder, aliás, da iniciativa privada, equivalendo. Então, enquanto, por exemplo, na iniciativa privada, o salário de inicial de carreira é de 5 mil a 6 mil reais, na pública é 17 a 18 mil reais. Em algumas categorias é até mais do que isso. Quer dizer, não tem como fechar essa conta. Esse é o grande problema, que a reforma da Previdência também vai ser ajustada nesses níveis, né? E o Estado não pode mais suportar salários que, quando eu me lembro assim, na década de 70 e tal, quando o governo começou a criar os seus quadros de funcionários, e é importante que tenha gente qualificada, né, Lília? No setor público também, né? Nós defendemos que sejam qualificados e bem pagos. Só que muitas vezes os altos salários iniciais, eles desmotivam esse crescimento. Exatamente. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que o funcionalismo público, até porque em conluio com os políticos que queriam novas leis, novos benefícios, novas oportunidades e privilégios, acabaram elevando esse mínimo inicial. E ficou desproporcional, quer dizer, hoje a iniciativa pública paga muito mais do que a iniciativa privada. Então é preciso que, se no começo era para aumentar para se equivaler à iniciativa privada, agora tem que reduzir, porque a iniciativa privada paga bem menos o salário inicial. Então essa é a grande questão. É por isso também, né, Rui, mostra que o caráter da reforma da Previdência é urgente, inadiável. É mais do que necessário, Silvio. Você falou um assunto agora que demonstra que esse descompasso ele tem que ser corrigido imediatamente, aproveitando essa reforma. Mas veja como isso cria digamos assim, também um descompasso. Não é possível que você faça a contribuição para um regime próprio, né? União, estados ou municípios, com um valor expressivo, mas você se aposenta com 10 anos depois do serviço público. Se você averbar o teu tempo da iniciativa privada e levar essa certidão para o INSS, se você tem 15 anos lá na iniciativa privada e levar através de uma certidão para o regime próprio, então esses concurseiros que ficam o tempo todo, fazem a Advocacia Geral da União, procurador, etc. Então, eles têm a sua contribuição lá, como autônomos ou, enfim, outras empresas, levam essa certidão de 15 anos e vão contribuir por, no máximo, 20 anos. Se ele leva 15, ele vai contribuir no máximo 20. Se ele levar 20 anos, ele vai contribuir apenas 15. Né? Existe hoje, no mínimo, 10 anos de contribuição. Mas não há uma contribuição por um valor elevado por bastante tempo. O pessoal alega, mas o Serviço Público Federal tem salários altíssimos. Sim, existe a contribuição sem limite, é pelo valor alto mesmo. Mas, levando o tempo anterior para lá, essa contribuição alta deixa de existir. Fica pela média. E se a pessoa fica apenas 10 anos no regime próprio, ele vai levar uma aposentadoria muito mais alta com uma contribuição bem menor. Então, a União, os estados e os municípios é que ficam com o déficit lá nos seus fundos de pensão. Então, se não fizer uma correção de rumos, como você diz, aproveitando esse momento histórico que é propício, já que vai mexer com toda a iniciativa privada, mexa-se também com a aposentadoria do serviço público, tanto da União, do Estado e do município. Os municípios e os estados têm quase que por norma seguir, onde vai a corda, vai a caçamba. Se a União modifica o regime próprio, os estados e municípios vão modificar também e vão adequar, né?
Então, isso tem que ser feito porque, se você olhar hoje, estados, estado por estado, estados estão falidos. O regime, as fundações de previdências estatais estão quebradas. E, pedra cantada, dá para dizer que não vai muito longe, todos os municípios que têm previdência própria estão pela hora da morte. Isso é mais dia menos dia, vai começar o problema da inadimplência dos fundos com a complementação das pensões e aposentadorias dos seus servidores. Isso é certo. É por isso que essa semana aí o governo está lançando no Congresso Nacional aquele projeto de desestatização, de privatização de várias empresas, 52, o mínimo de 52 empresas. E tem muita gente que é contra. Agora, por exemplo, o seguinte, ó, a Vale do Rio Doce era uma empresa pública que dava enorme prejuízo, tratando com o minério, com a riqueza do país. Hoje ela é exemplo de produtividade e de lucros, de lucratividade. Tá? Nós tivemos o exemplo da Embraer, na década de 90, a Embraer, que dava prejuízo também. Então, todas as empresas públicas, a mesma, eu dizia a Casa da Moeda, só que a Casa da Moeda é uma outra coisa, é diferente. Mas qualquer empresa pública, ela precisa ter pelo menos um equilíbrio entre o que gasta e o que ela receita, o que ela gera de receita. Senão não tem como, a longo prazo, elas vão se tornar inviáveis. E é por isso que o governo brasileiro tem esse problema, porque aí o que acontece? Aí o governo tem que tirar dinheiro do Tesouro para socorrer. Tirando dinheiro do Tesouro Federal, ele deixa de aplicar esse dinheiro, segurança, saúde e tal. Esse é o problema, né, Lília? Exatamente. Não tem como, né? É a questão dos interesses, né? Interesses individuais sendo ali encalacrados nesse coletivo e aí não adianta. Tudo que é privado vai funcionar melhor. Com certeza. Hoje, eu estava olhando, as universidades federais têm um orçamento restrito e possivelmente não chega ao fim do ano. Né? Mas por que isso? Falta verba para a educação. Mas, meu Deus, é tão fácil. Deixa a União se meter naquilo que é essencial ou é aconselhável que faça, né? Faça, então, educação, segurança... São funções típicas de Estado em qualquer lugar do mundo civilizado, né? Saúde, educação, segurança, né? É essa a questão. Aí o Estado quer fazer tudo e tem muita gente que defende, por exemplo, assim, ó, claro, eu não sou contra o Banrisul. O Banrisul tem, aliás, eu acho que banco público até deve ter, por uma questão de que há setores em que o setor financeiro não tem interesse em aplicar. Né? Então é preciso ter eu me lembro aqueles tempos da década de 70, quando a economia brasileira começava a se regulamentar, se chamava de atividade regulatória de mercado. O Estado tem que fazer essa questão regulatória de mercado, ou seja, por exemplo, para que não haja discrepância de preços, de taxa de lucro, tal, ele entra no mercado e ele vai servir como um balizador disso. Hoje não, hoje o Estado se tornou autossuficiente, demasiadamente grande, e ele acaba, ao invés de harmonizar, equilibrar o mercado, ele esculhamba o mercado. Exatamente. E outra coisa, não há nenhum medo, não há nenhum problema. As pessoas têm receio de que, se privatizarem essas empresas estatais, né, que hoje são elefantes brancos, porque alguém me convença que a Petrobras ela é imprescindível para o país. Não. Ela só é boa para os funcionários da Petrobras. O petróleo não é meu, o petróleo sai da terra de graça. Então, a Petrobras, ela tem que ser privatizada como outro. Qual é o problema? O que a gente quer é que tenha gasolina barata na bomba. Vamos entrar no futebol. Por exemplo, assim, a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O que aconteceu? Estamos cheios de elefantes brancos que foram feitos estádios para a Copa do Mundo sem o mínimo critério de questão de assim, saber, bom, isso aí vai ser implantado aqui e aí o futuro. Isso porque foi empreendimento público, dinheiro público colocado ali, através, claro, de acordo com a iniciativa privada. Por exemplo, e aí um elogio que faz o Internacional. O que o Internacional fez? É o estádio da Copa? Ah, não queremos novo estádio, não, nós queremos organizar o Beira-Rio. Então, o Internacional foi inteligente no sentido de que, ó, e aí o governo acedeu isso, eu acho importante os clubes. Por que os grandes clubes não têm grandes estádios, não fazem? Porque não tem como manter um estádio. Aí fizeram esses baita estádios lá no norte, no nordeste, que não tem público de 22 mil pessoas, 20 mil pessoas, para 60 mil pessoas. Para ostentar. Para ostentar. E, aliás, e para alimentar o quê? A corrupção, como foi, né? O Maracanã. Ninguém quer. Ninguém quer administrar. É demais, é grande demais. É grande demais. Quem é que vai arcar com aquele prejuízo? Então, se dependesse da iniciativa privada, esses estádios da Copa que foram feitos não seriam construídos. E eu acho que é mais lógico aproveitar os estádios que nós tínhamos. Mas aí tinha aquela questão da grandiloquência, daquele político que você sabe muito bem quem é, que quer aparecer, né? Que fez um estádio para o seu time em São Paulo,
né? Aí isso vai dar muito rolo ainda, isso não veio a público, mas de qualquer maneira esse é o problema do desperdício do dinheiro público nesse país. Mas você quer ver um exemplo bem cristalino nos últimos anos agora que se observa? Havia uma série de rodovias federais com concessão de pedágio. Funcionava muito bem. Eu sei porque eu uso a 386 daqui para Santa Catarina, estava perfeitinha a 386. Aí o governador anterior, aquela mala sem alça, fez o quê? Vamos eliminar os pedágios, vamos derrubar os pedágios. Muito bem. Então eliminaram os pedágios. Aí o que o gênio fez? Criou a EGR, Empresa da Rodovia, para um cabide de emprego que não serve para absolutamente nada. E desqualificou a rodovia. Hoje, eu me lembro que os empresários da área de transporte, o Sérgio Neto tem aqui o seu espaço também, a CETSERGS, eles também tinham uma certa reclamação, claro, porque aí é uma questão não da questão, digamos assim, do conceito, mas era uma questão do preço. Né? Que, por exemplo, os preços dos pedágios aqui no Rio Grande do Sul são muito mais altos que em todo o Brasil. Santa Catarina, quase metade. Então, tudo bem, é questão de preço. Só que hoje, eles estão arrependidos. Por quê? Porque eles gastam muito mais no reparo de peças, porque os caminhões não aguentam, a estrada está tudo esburacada. Quer dizer, então, é preferível, eu sempre digo assim, ó, é um conceito econômico, simples, modesto. É preferível tu ter um bem, né, mesmo caro, do que tu não ter esse bem ou ter parte desse bem e esse bem desqualificado. E a questão das rodovias é isso. É a mesma coisa. Outro detalhe importante que as pessoas têm medo assim, poxa vida, a Petrobras vai ser vendida, a Eletrosul, né? Vai Eletrobras agora. Desculpe, Eletrosul aqui, mas enfim, também faz parte. Essas empresas são privatizadas, muito bem. E o país, aí como é que eles vão dominar, fica um monopólio e tal. Mas, gente, se isso acontecer, o governo pode intervir a qualquer momento. Mas o governo tem as empresas, institutos reguladores, tem que atuar. Essas agências que hoje trabalham a favor das empresas, têm que trabalhar a favor da população. Da sociedade, exatamente. Aí já é uma outra coisa, aí é a questão de gerenciamento, né? De foco e gerenciamento, exatamente. Não é? Agora, a conceituação é correta, quer dizer, o governo tem que fiscalizar. O governo é muito competente de gerenciar o que está fora. É o que acontece, que não gerencia internamente. Então, tem mais é que privatizar mesmo. Lógico. É a solução. E só para encerrar esse assunto, por exemplo, a questão da privatização. O pessoal está vendo aí o negócio da CE, né? Não quer que a CE seja privatizada. Só que eles querem agora, alguns segmentos defendem que a CE seja federalizada para a Eletrobras, porque a Eletrobras vai ser privatizada. Só que a Eletrobras não vai querer, porque a CE é um passivo. E agregando um passivo na Eletrobras, vai ter menos possibilidade de vender, porque os empresários não vão pegar uma coisa podre como está a CE. E a CE, você sabe muito bem porque a CE acabou no que está. A CE foi cabide de emprego, mau gerenciamento e deu no que deu. Né? Eu sempre cito a questão dos diários e emissoras associados, que era maior que a Globo, e por questão trabalhista, a questão de mau gerenciamento, acabou. As grandes empresas acabaram por isso. Bom, obrigado pela tua presença aqui, um bom papo, né? Que eu acho que foi legal esclarecer os assuntos aí, e vários assuntos aí que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de discernimento para entender melhor e aí defender certas coisas que nós temos que defendido aqui. Um rápido intervalo, já voltamos.